Eu começo a edição de hoje, dessa segunda-feira, falando do Dia Mundial da Tuberculose, que é hoje. E a gente vai falar sobre essa doença, prevenção, cuidados. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo a pneumologista Josana Roque. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Lu. Bom dia, público. Falar um pouquinho sobre tuberculose. O que é a tuberculose, Josana? Bom, a tuberculose é uma doença infecciosa, né, causada pelo bacilo. Ele atinge diversos órgãos, principalmente o pulmão, né, que é a doença mais conhecida, e faz inúmeros sintomas, né? Já que você falou em sintomas, que sintomas são esses? Bom, os principais sintomas da tuberculose pulmonar é uma tosse crônica, pode ter catarro ou não, febre baixa, principalmente no período noturno, uma sudorese noturna, perda de apetite, consequentemente tem uma perda de peso significativo. Em alguns pacientes, quando a doença é mais grave, pode haver expectoração de sangue no catarro. É muito comum essa doença aqui na nossa região, Sim, Susana? infelizmente ainda é muito comum. As pessoas não perderam essa lembrança, né, da tuberculose. E aí ela acaba se alastrando, o diagnóstico tem sido muito tardio, com muito estrago, muita destruição do parênquima pulmonar. Como é que é o contágio dessa doença? Pela inalação de aerossóis, né? O bacilo, ele está em gotículas muito, muito pequenas de saliva. E aí, quando uma pessoa doente espirra, tosse, fala, libera no ambiente e essas partículas, como são muito leves, elas ficam no ar. E aí a pessoa com um quadro imunológico prejudicado, acaba inalando e desenvolvendo a doença. Como é que é feito o diagnóstico da doença e o tratamento? Bom, o diagnóstico depende de se é pulmonar ou extrapulmonar, né? Pulmonar, geralmente a gente faz uma avaliação clínica de sintomas, uma radiografia de tórax e a análise do escarro, né? Com cultura, onde a gente identifica o bacilo. Tratamento. O tratamento ele é feito com um esquema de antibióticos específicos para tratamento da tuberculose. O período mínimo de 6 meses, né? Dependendo do órgão cometido. E esse tratamento é totalmente pelo SUS. Então, assim, ele é acessível a todo mundo. A pessoa, ela geralmente, quando está com tuberculose, ela precisa ficar isolada, não precisa, por um certo período? Como é que funciona? O ideal é que essa paciente, ele evite aglomerações, uso de máscaras, pelo menos por 15 dias após o início do tratamento. Ele precisa, sim, ter esse cuidado. Não precisa, como antigamente, que separar os utensílios. Isso aí, os estudos mostram que a contaminação por utensílios é muito raro. Então, isso gerava muito estigma, né? Hoje não, a gente pede para o paciente usar máscara, evitar aglomerações, ficar mais reservado, pelo menos por 15 dias após o início do tratamento. Os sintomas parecem muito de uma gripe, né, no início? Sim, por isso é tão importante estar com sintomas gripais, independente da causa, o uso de máscara, tá? Porque, assim, durante o Covid, as pessoas falavam, nossa, não gripei, por conta do uso da máscara. Então, todas as pessoas com sintomas gripais, elas devem usar máscara para proteger você e o próximo, né? Como é que eu posso, então, diferenciar, já que é tão parecido com os sintomas da gripe, se essa pessoa tem ou não tuberculose? Bom, os sintomas da tuberculose, eles são mais crônicos, tem uma queda do estado geral maior, tem uma perda de peso mais significativo, uma febre mais no período noturno. Então, os sintomas são mais arrastados. Certo. E se a pessoa estiver suspeitando, quem que ela tem que procurar? UPA, os hospitais, como é que funciona? Bom, se tiver um estado geral bom, deve evitar hospitais, UPA, por conta da aglomeração, né? Ir no PSF, devidamente com máscara, comunicar que está com sintomas crônicos. E qualquer médico ele tem a capacidade, sim, de identificação dos sintomas e iniciar o rastreio. Existe forma de prevenir, doutora? Sim. Primeiro, o uso de máscara, tá? Para evitar essa transmissão. A gente realiza a BCG, que é uma vacina no início dos primeiros dias de vida,
que previne as formas mais graves, como a meningite e a tuberculose miliar, que é mais grave. Ter o cuidado de evitar aglomerações, evitar um ambiente sempre iluminado, com sol, mas deixar o sol entrar, ventilado, tudo isso é uma forma de prevenção. Qual a mensagem que a senhora deixaria hoje nesse Dia Mundial da Tuberculose? Bom, a tuberculose ela tem cura, ela tem tratamento excelente pelo SUS. Então, assim, apareceu sintomas, tosse arrastada, tosse não é normal, eu sempre falo. Então, sintomas arrastados, procura um médico para fazer a investigação, principalmente se você teve contato com alguém com tuberculose. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigada.